Oi pessoal, meu nome é Bianca, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre células. Gravei esse vídeo porque por alguns imprevistos ficamos sem aula aí 2 semanas, então para não atrasar o nosso cronograma, gravei essa aula para que vocês assistam e possam fazer suas atividades. As células foram descobertas com a invenção do microscópio e um nome muito conhecido nessa descoberta é o de Robert Hooke, que construiu microscópios com 2 lentes e ele conseguiu uma melhor visualização de estruturas muito pequenas. E a história das células começa justamente com ele, né? Quando ele observou pedaços de cortiça ao microscópio, que é aquele material que compõe as rolhas que vem nas garrafas de vinho. Ele cortou uma fatia bem fina e observou nesse microscópio que ele desenvolveu. E ele viu que a cortiça era composta por vários pequenos espaços aí delimitados por algumas paredes. E aí esses pedacinhos aí delimitados, ele nomeou como cells, que é um termo em inglês para pequenas células. E aí ficou nomeado nessas pequenas estruturas que compõem os seres vivos como células. Com o desenvolvimento de melhores microscópios e a contribuição de vários cientistas, chegou-se a uma das teorias mais importantes da biologia, que é a teoria celular, com 3 afirmações. A primeira é que células são unidades morfológicas. Isso quer dizer que todos os seres vivos são formados por células. Então, para assim ser considerado ser vivo, ele tem que ter células em sua constituição. Células são unidades funcionais. Isso quer dizer que nas células são realizados todos os processos fundamentais para que a vida aconteça. Então, elas são as estruturas funcionais ou fisiológicas. Elas realizam tudo que um ser vivo precisa para se manter vivo. E por fim, células se originam de uma célula pré-existente. Então, as células realizam divisão celular. Células não surgem espontaneamente. Nós já estudamos isso lá nas aulas de abiogênese e biogênese, né? Então, não existe geração espontânea. Um ser vivo sempre se origina de outro. E uma célula só se origina de uma que já existe. A partir disso, podemos então classificar as células, primeiro, de acordo com a presença ou ausência de uma estrutura que comporta o material genético, que é o núcleo. Então, células chamadas de procarióticas, elas não têm a delimitação do material genético. O material genético, ele fica aqui, solto nessa região conhecida como citosol ou citoplasma. E aí as células procarióticas, elas são muito simples e elas não vão ter diversas organelas, que são estruturas que realizam funções específicas. Então, uma célula procariótica, a única organela que ela vai ter são ribossomos, que são organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Então, células procarióticas, muito simples, sem delimitação de núcleo e só tem um tipo de organela, o ribossomo. Já as células eucarióticas, elas têm a formação de um núcleo. Então, o material genético não fica disperso no citoplasma igual nas células procarióticas. Ele fica todo concentrado nessa região chamada de núcleo, que é delimitado aqui por uma membrana chamada de carioteca. Além disso, no citosol, citoplasma dessas células eucarióticas, temos diversas organelas que desempenham diversas funções. Então, tem organelas que fazem produção de energia, organelas produzem proteínas, organelas produzem lipídios e assim por diante. Lembrando lá do ensino fundamental que a morfologia básica de uma célula sempre é membrana. Então, tanto célula eucariótica quanto procariótica tem membrana, que delimita a célula e dá formato. O citosol, que é essa substância gelatinosa onde estão mergulhadas as estruturas, então tanto célula procariótica como eucariótica tem. E material genético, que na célula procariótica está disperso no citoplasma e na célula eucariótica está delimitado aqui no núcleo. E as células eucarióticas, de acordo com estruturas que elas têm, elas podem ser classificadas como células animais ou vegetais. As células vegetais, elas vão ter como diferencial a presença de 3 estruturas. Então, elas vão ter uma parede celular, que é um envoltório externomembrana. Então, após a membrana plasmática, temos a parede celular, que é composta por celulose, um carboidrato estrutural muito rígido, que vai fazer com que a célula vegetal ela tenha um formato mais definido
e ela também seja menos sensível à perda de água. Então, é mais difícil essa célula perder água e murchar como uma célula animal. Além disso, a célula vegetal vai ter a presença de um grande vacúolo que pode acumular diversas substâncias, como nós vamos ver quando falarmos de organelas. Então, célula animal pode ter vacúolo? Pode, mas geralmente não é um vacúolo tão desenvolvido quanto o vacúolo de células vegetais, que é facilmente visualizado devido ao seu tamanho. Outra estrutura que diferencia as células vegetais são os cloroplastos, que são as regiões onde acontece a fotossíntese, que é o processo que vai produzir a fonte de energia desse organismo fotossintético. Então, se você tem a informação que uma célula tem parede celular, tem cloroplasto e tem vacúolo, você já pode denominar ela como célula vegetal. A célula animal, então, nós podemos diferenciar porque ela não tem aquelas estruturas, vacúolo, parede celular e cloroplasto. Então, ela é uma célula comum, como nós já falamos anteriormente. Então, ela não tem um formato muito bem definido, porque não tem parede celular, não tem cloroplasto, porque não faz fotossíntese, e a ausência de um vacúolo muito grande e observável. Agora, nós vamos falar de forma mais específica dos componentes celulares. E nós vamos começar com a membrana plasmática, que é esse envoltório celular que dá formato para a célula e executa algumas funções. A membrana plasmática ela é composta por lipídios específicos chamados de fosfolipídios. Os fosfolipídios têm essa morfologia aqui. Então, eles têm uma cabeça polar, que está escrito cauda, mas é cabeça, e uma cauda apolar. Então, quer dizer que essa região da cabeça, essa região roxa aqui, é hidrofílica, então tem afinidade com a água. E essa região apolar é hidrofóbica, não tem afinidade com a água. Quando esses fosfolipídios se agrupam aqui para formar a membrana, eles formam uma bicamada. Então, eu tenho duas camadas de fosfolipídios que se organizam dessa maneira. As caudas apolares se unem e as cabeças polares ficam nas extremidades. O que isso significa? Significa que essa região que é hidrofílica, que tem afinidade com a água, fica exposta a uma substância aquosa, que seria o citosol ou o meio extracelular. Então, todas essas regiões aqui hidrofílicas, elas estão expostas à água, enquanto que as regiões hidrofóbicas estão unidas aqui no meio e não estão expostas a nada que seja aquoso. E essa bicamada lipídica, essa organização da membrana aqui, é conhecido como modelo mosaico fluido. Então, nesse modelo mosaico fluido, além da bicamada lipídica, nós temos alguns glicolipídios e glicoproteínas que vão dar funções muito específicas para a membrana, como reconhecimento célula a célula, reconhecimento de substâncias. Tem moléculas de colesterol mergulhadas aqui nessa bicamada lipídica para poder dar um pouco mais de formato para essa membrana, né, que ela não fique tão fluida assim. E proteínas, né? Então, proteína transmembrana e proteína periférica, que vão fazer transporte aí de substâncias. Qual que é a diferença da transmembrana e da periférica? A transmembrana, ela atravessa toda a bicamada lipídica, ou de um lado para o outro. E a proteína periférica está ou de um lado ou de outro da membrana, desponta de um dos lados, seja ele interno ou externo. Devido a essa composição aqui, esse modelo mosaico fluido permite que a membrana seja elástica, seja flexível e ela consiga se regenerar. Então, se houver a perda de um fosfolipídio, de uma proteína, a célula consegue repor e continuar com a sua membrana íntegra. Essas proteínas aqui, transmembrana, periférica, glicoproteínas, ela, dependendo, né, da variedade que existe dessas proteínas aí na membrana, ela confere características próprias para cada tipo de célula. Então, as células se diferenciam umas das outras, né, por essas proteínas e pela sua função também. Sabendo da composição da membrana plasmática, né, desse modelo mosaico fluido, tudo que está envolvido ali na sua formação, nós podemos definir 3 funções muito importantes da membrana plasmática. A primeira é o reconhecimento célula a célula.
Os glicolipídios e as glicoproteínas que estão ali na membrana, eles formam uma impressão digital para o seu organismo. Então, as suas células são reconhecidas pelo seu próprio corpo pelos glicolipídios e glicoproteínas que tem ali na sua superfície. Então, o seu corpo reconhece suas células como sendo suas e não gera nenhum tipo de ataque contra elas. E aí, quando você recebe, né, quando entra no seu organismo uma célula, né, ou alguma partícula que não tenha essa mesma composição de glicolipídios ou glicoproteínas, ele é interpretado como estranho e aí o seu corpo rejeita essa partícula ou essa célula, o que é um problema muito grande quando a gente fala de transfusão de sangue ou transplante de órgãos. Os tipos sanguíneos, por exemplo, eles são definidos de acordo com os tipos de glicolipídios e glicoproteínas que estão presentes na membrana celular das hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue. Então, se você é tipo A, você tem determinados glicolipídios ou glicoproteínas, tipo B, tipo AB. É por isso que a transfusão de sangue ela acontece entre pessoas com tipos sanguíneos compatíveis, para que não aconteça nenhum tipo de rejeição. Outra função importante é o reconhecimento de substâncias. Na membrana plasmática, existem proteínas receptoras que vão reconhecer a presença de algumas substâncias, chamadas aí de ligantes ou mensageiras. E aí essas substâncias, mensageiras ou ligantes, elas vão atuar como um estímulo, elas vão dar um sinal que a célula vai responder a esse sinal modificando o seu funcionamento. Então, são substâncias que vão modificar aí o funcionamento dessa célula, vão promover uma ação, algo parecido. E aí, essas substâncias mensageiras ou ligantes, elas só interagem com determinados tipos de receptores. Então, de acordo com o receptor que a célula tem, ela vai receber estímulos diferentes. Então, é por isso que células musculares, elas não interagem com o hormônio progesterona, por exemplo, porque ela não tem os receptores, né, para haver a interação entre a célula muscular e esse hormônio, diferente de uma célula do ovário, que já tem os receptores necessários para interagir com a progesterona. E, por fim, uma função muito importante da membrana, que é a função de transportar substâncias. Então, a membrana, ela não é impermeável, ela vai ter uma característica de permeabilidade seletiva, que é selecionar substâncias que vão atravessar essa membrana, porque as células, elas não são isoladas, elas trocam substâncias com o meio, elas liberam substâncias no meio extracelular e elas também pegam substâncias que vêm desse meio extracelular. Então, existe essa troca de substâncias. E aí, a membrana atua com essa capacidade de permeabilidade seletiva para selecionar, não deixar sair nada que seja fundamental e não deixar entrar nada que seja prejudicial para essa célula. E aí, esse transporte aqui pela membrana, ele é classificado em 3 tipos. Temos o transporte passivo, o transporte ativo e o transporte por vesículas. E a diferença entre eles vai ser o gasto ou não de energia e o tipo de substância que vai ser transportado. O transporte passivo é assim chamado porque a sua ocorrência não implica em gasto de energia pela célula. Para a gente entender por que isso acontece, a gente tem que entender o que é um gradiente de concentração. Então, quando nós temos um soluto, uma substância que será dissolvida aí em um solvente, nós temos uma solução. Então, por exemplo, eu peguei açúcar, que é um soluto, e eu coloquei um pouco de água, que é um solvente. Quando eu misturo os dois, eu tenho uma solução. Uma solução, ela pode ser classificada de acordo com seu gradiente de concentração. Então, ela pode ser isotônica, hipotônica ou hipertônica. O que isso quer dizer? Uma solução isotônica tem a mesma concentração de soluto e de solvente, ela está em equilíbrio. Uma solução hipotônica, ela é menos concentrada, então ela tem mais solvente e menos soluto. E uma solução hipertônica, ela é mais concentrada, ela tem mais soluto do que solvente. Para dar um exemplo prático, se eu comprar um sachê de suco em pó, e aí na embalagem fala que eu tenho que dissolver esse suco em 1 litro de água. Se eu dissolver em 1 litro de água, eu vou ter uma solução aí isotônica, né? Então, eu tenho condições equivalentes, a mesma concentração, tá tudo ali equilibrado.
Se eu pegar e dissolver em 5 litros de água, eu vou ter muito mais solvente, muito mais água, do que soluto, que é o suco em pó. Agora, se eu dissolver essa mesma quantidade de suco em 300 ml de água, eu vou ter uma solução hipertônica, que eu tenho muito mais soluto do que solvente, então eu vou ter uma solução muito concentrada. Então, de acordo com a quantidade de soluto e de solvente, eu tenho um gradiente de concentração. Por que eu tenho que saber isso? Porque o transporte passivo, ele acontece sempre a favor do gradiente de concentração. Em que condições? Depende do tipo de transporte passivo que estamos falando, porque existem 3 tipos: a osmose, a difusão e a difusão facilitada. A osmose é o deslocamento do solvente, então é daquela substância que dissolve o soluto. Qual que é o sentido do transporte do solvente? Ele sempre sai de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se aqui eu tenho o suco dissolvido em 5 litros de água e aqui eu tenho o suco dissolvido em 300 ml de água, a água vai sair desse suco dissolvido em 5 litros e vai para o suco dissolvido em 300 ml, porque ele vai tentar dissolver, né? Então, tende ao equilíbrio, vai a favor do gradiente de concentração. Então, na osmose, que é o deslocamento do solvente, ele sempre sai do lugar menos concentrado para o mais concentrado, né, onde ele tem mais substâncias para dissolver. Agora, a difusão é o deslocamento do soluto, então seria o deslocamento aqui da substância do suco em pó. A difusão também acontece sem o gasto de energia, porque é a favor do gradiente de concentração. E aí, é a situação inversa da osmose, porque aqui a intenção não é dissolver, aqui a intenção é igualar as quantidades, né? Da mesma maneira, tende ao equilíbrio. Então, o soluto sempre sai de um local onde tem maior quantidade para onde tem menor, né? É como se você estivesse tentando entrar em uma festa, né? Então, fora da festa tem 10 pessoas, dentro da festa tem 500 pessoas. O que é mais fácil? Você entrar onde tem 500 ou você sair de onde tem 500 e ir para onde tem 10? Então, a difusão, deslocamento do soluto de um local onde tem muito para um local onde tem pouco, com a tendência a entrar em equilíbrio. A difusão facilitada, que é o terceiro tipo de transporte, ela é da mesma maneira. É a passagem aí, né, de um soluto, de acordo com o gradiente de concentração, sai do lugar com maior quantidade, vai para o local com menor quantidade, só que ela é facilitada por proteínas, então tem algumas proteínas que vão facilitar a passagem do soluto. E aí nós temos 2 tipos de proteína que vão fazer o auxílio desse transporte: a proteína canal, que fica aberta ali, funciona como um poro, e aí esse soluto passa por ela, e as proteínas carregadoras, podem ser chamadas de permeases também, que elas se unem a esse soluto e transportam ele pela membrana. E aí a difusão facilitada, ela é mais comum, porque ela é muito mais rápida, né? Então, essa passagem aqui, por difusão simples, ela demora um certo tempo. Agora, quando eu tenho um agente que faz esse transporte, que facilita essa passagem, ele é muito mais rápido. Mas da mesma maneira, não gasta energia, porque é a favor do gradiente de concentração. Vai do lugar onde tem muito para o lugar onde tem pouco. O transporte ativo é assim chamado porque ele ocorre com gasto de energia pela célula. Pelo seguinte fato, ele vai contra o gradiente de concentração. Então, ele sai de um local que tem pouco soluto e vai para um local onde já tem muito. Então, não tende ao equilíbrio, né? Então, ele sai de um local que tem pouco e vai para um local que tem muito, novamente, né? Como se você estivesse fora da festa com 10 pessoas e você quisesse entrar na festa que tem 500, né? Isso é difícil, é um movimento que é dificultado por fatores aí do meio. E aí, isso implica em gasto de energia. Se você for sair, você sai tranquilamente. Mas para você entrar é mais difícil, né? Então, por isso, o transporte ativo gasta energia. Porque ele vai contra o gradiente de concentração de um local onde tem pouco para um local onde já tem muito.
E o transporte por meio de vesículas é um tipo de transporte ativo, porque gasta energia, só que ele é assim chamado porque ele desloca moléculas grandes. Então, no transporte ativo, no transporte passivo, são moléculas pequenas, íons, né? São partículas menores. Agora, quando são partículas maiores, essas moléculas elas têm que ser transportadas por vesículas. Então, tem que haver que é uma deformação da membrana plasmática. Então, ela abre bastante e forma uma vesícula, que é uma bolsinha, para poder transportar essa molécula. E existem dois tipos de transporte: a entrada de uma molécula e a saída. A entrada é chamada de endocitose e a saída é chamada de exocitose. A endocitose ela pode ser classificada ainda como fagocitose ou pinocitose. Na fagocitose, vai haver ingestão de partículas sólidas de grande tamanho. Então, quando um macrófago, ele faz a ingestão aí de uma bactéria, né, a fagocitose de uma bactéria, um neutrófilo, ou então ela pode ser classificada como pinocitose, que é a ingestão de uma partícula líquida, porém grande, ou uma partícula sólida que não é tão grande assim, mas da mesma maneira precisa deformar a membrana plasmática. A exocitose é o contrário, né? Eu tenho uma partícula dentro da célula que eu preciso eliminar, ela é muito grande, não sai por transporte ativo, passivo, aí ela tem que sair através de uma vesícula. É feita uma bolsa em volta dessa partícula, ela se funde a membrana é deformada e aí ela libera essa partícula. Então, uma célula, quando ela vai liberar um hormônio, ela faz esse processo aqui, a exocitose. E é um transporte ativo porque essa deformação da membrana e a formação de vesículas exige o gasto de energia.